Sim, na época, no início de 2022, quando Macron disse, bem, talvez a Rússia precise de algumas garantias de segurança, isso foi imediatamente rejeitado como algum tipo de apaziguamento. Então não, eu concordo com isso. Mas também acho muito interessante o que você disse sobre quem deveria observar um futuro cessar-fogo com um acordo político, que seria melhor ter mais envolvimento da China e do Sul global, porque não consigo imaginar um cenário em que o cessar-fogo seja quebrado e os europeus que o observam digam, ah, sim, foi o lado ucraniano que fez isso. Seria muito, sabe, esta é uma guerra por procuração. Eles são parte do conflito. Mas também os russos disseram que não se importam muito com o que os europeus pensam deles, mas se importam muito com a China. Isso é muito importante, porque não estamos em uma negociação bilateral. As pessoas esquecem isso completamente. As pessoas pensam que isso é de alguma forma uma negociação bilateral entre a Rússia e a Ucrânia. Não é nada disso. Estamos em um mundo completamente interconectado, onde esta guerra impacta o mundo inteiro e onde a Rússia tem interesses globais. Os Estados Unidos têm interesses globais. A Europa tem interesses globais. Se você trapaceia vulgarmente em um acordo que fez com o mundo inteiro através da ONU, e especificamente do Conselho de Segurança da ONU, as consequências são bem diferentes do que você teria em uma situação bilateral, onde um lado trapaceia o outro, mas não há recurso a terceiros. On the other, but there's no recourse to third parties. This is the idea, by the way, of law itself. Esta é a ideia, aliás, da própria lei, de que você não tem vendetas e disputas de vingança entre dois lados. Você multilateraliza e coloca isso em um contexto onde há interesses mais amplos em jogo. Isso é muito, muito básico. É um conceito muito básico de diplomacia. Tratados não são documentos bilaterais, se forem devidamente elaborados. E violações flagrantes de tratados que são acordados, sistematicamente monitorados e bem projetados, impõem altos custos aos violadores. E assim, a ideia que é frequentemente afirmada na Europa hoje em dia, bem, poderíamos concordar com algo, mas então Putin simplesmente trapaceará e continuará, é extraordinariamente ingênua. Extraordinarily naive. And, by the way, a propósito, já que tudo no discurso remonta a algum exemplo histórico, e tipicamente a Munique no outono de 1938, deve-se dizer muito explicitamente que o acordo alcançado entre Hitler e Chamberlain, quando Hitler o violou vulgarmente logo depois, teve repercussões massivas contra a Alemanha. Isso incluiu o acelerado rearmamento maciço da Grã-Bretanha, unindo grande parte do mundo contra Hitler, expondo as mentiras de Hitler e permitindo que os Estados Unidos entrassem em muitos acordos, mesmo antes de entrar na guerra em si, em dezembro. Em 1941, incluindo permitir que Churchill enfrentasse aqueles que queriam fazer um acordo com Hitler, em maio de 1940, dizendo que Hitler não pode ser confiável para fazer um acordo. Então, mesmo o caso mais famoso que os europeus olham, de dizer que não podemos lidar com o outro lado, Munique, 1938, apaziguamento de Hitler, historiadores que são historiadores sérios sabem que, em primeiro lugar, Hitler sentiu que tinha sido enganado nesse acordo, porque isso expôs sua mão. Isso mudou seu cronograma. Isso enfraqueceu sua posição. Isso levou, em última análise, à sua derrota. Essa não é a história que contamos agora. A história que é contada nos tabloides é nunca negociar com o outro lado. Bem, eu diria duas coisas. Uma, isso não é Munique 1938. Não há nenhum dos antecedentes históricos. Não há nenhuma situação contextual. Toda analogia é pateticamente fraca. E temos feito essa analogia falsa em todas as guerras em que os Estados Unidos estiveram nos últimos 50 anos, seja no Iraque ou em qualquer outro lugar. Então é falso. Mas mesmo que fosse uma analogia séria, é um evento histórico completamente mal interpretado. E eu diria que, em resumo, tratados são importantes. Eles podem funcionar. Precisam ser devidamente elaborados. Precisam ser devidamente monitorados. Precisam ser entendidos pelo que são, que é multilateralizar uma crise, não bilateralizar uma crise em andamento.
crisis, not to bilateralize an ongoing crisis.